começando mais uma aula aqui de biologia. Essa aqui é a nossa aula 45.1, exatamente. Nós estamos na reta final da biologia aqui do primeiro ano, não é isso? Mas nós temos toda uma jornada aí dentro da mediação tecnológica para os nossos queridíssimos estudantes. Galera, na aula de hoje nós vamos estudar um sistema, né, que faz parte, ou um tecido que faz parte de um sistema de extrema relevância para todas as interações que nós conseguimos estabelecer com o nosso organismo interno, né? Nosso mundo e universo interno e o ambiente externo. Nós estamos falando daqueles que vão estar recebendo, transmitindo as informações que são processadas e rapidamente, praticamente instantaneamente, respondem a diferentes estímulos. Se você já se ligou, nós sim vamos falar nessa aula sobre o nosso tecido nervoso. Tudo bem? Então vamos lá? Aula 45.1. Olha lá, galera. Tecido nervoso. Quando nós falamos de tecido nervoso, nós temos que pensar que esse tecido, que é constituído, né? Se vocês lembram lá dos níveis de organização do ser vivo, nós temos lá átomos, moléculas, substâncias, né? Células, e aí a gente vai dentro das células que formam os tecidos, os nossos órgãos e chegam os nossos sistemas. Então, se nós estamos falando de tecidos, esses tecidos são compostos por células. E aí a gente tem, obviamente, que falar dessa unidade, desse sistema, que é muito importante, né? Que se chama neurônio. Só que, quando a gente fala de sistema nervoso ou tecido nervoso, a gente só lembra dele, que está muito bem ilustrado aqui nessa imagem, né? No início aqui da nossa aula. Porém, contudo, todavia, a gente não tem somente essas unidades celulares e vocês vão ver isso nessa aula. Nós também vamos falar sobre o impulso nervoso. Por que e como é importante e como ele se dá, né? Para que realmente nós consigamos responder a tudo aquilo que chega através dos nossos sentidos. Tato, olfato, paladar, né? Visão, audição. Então, esses meios, esses sentidos, são os meios que você tem para captar e responder através desse tecido. E a gente vai falar também sobre os arcos reflexos, que também são de grande importância para tentar compreender aí como é que é o funcionamento desse sistema. Tudo bem? Então vamos lá, tecido nervoso, aqui a gente já apresenta de cara nessa célula, que é o neurônio, com todas as suas partes. Vocês estão vendo ele todo de vermelhinho ali, todo muito alinhado, né? Parece que está com um palitozinho de azul, pois é. Então a gente vai gradativamente nessa aula falar de cada uma dessas estruturas. É só para você reconhecer a principal célula, mas quando a gente fala principal é que é mais comumente visualizada, tá? Mas a gente vai ver que as outras unidades celulares também são tão quanto importantes, né? Forma do sistema nervoso, então, ele está dividido. Para quem gosta de fazer aquele esboçozinho de cada aula, é muito interessante você colocar aí, né? Então, o sistema nervoso ele é dividido em duas partes. Essas partes você tem o sistema nervoso central, que a gente aí descreve como SNC, e o sistema nervoso periférico, ou o SNP. Tudo bem? Então, é dividido em dois, um nervoso central e outro nervoso periférico. Dentro do sistema nervoso central, nós vamos ter aí também essa subdivisão, onde nós vamos ter o encéfalo e a medula espinhal, certo? Então, é encéfalo e medula espinhal. Aí, se você é um pouquinho mais curioso e já foi para lá para o periférico, você vai procurar ali, professor, e cadê o nosso cérebro? Onde que está ali? Pois é, nessa aula vocês vão identificar que quando a gente fala de sistema nervoso central, nós temos o encéfalo e este encéfalo é que está contendo o nosso cérebro, tá bom? Já já vocês vão ver uma imagem que vai esclarecer um pouco melhor isso aqui. E aí, nosso sistema nervoso periférico, ele é um aglomerado de corpos celulares
de neurônios, tá? Professora, corpos celulares? Como assim? Olha lá. É pedaços? O que é isso? Nessa imagem você consegue ver aqui, ó, corpo celular. Então, toda essa parte em vermelho, tá? Mais robusto, chama-se corpo celular. Então, o sistema nervoso periférico, ele é esse aglomerado dessa região, tá? Um aglomerado de corpos celulares de neurônios, gânglios nervosos e seus feixes de prolongamentos, que são os nervos. Então, são gânglios nervosos e nervos que constituem o sistema nervoso periférico. Perfeito? E aí a gente tem essa imagem aqui. Então, sistema nervoso central, olha lá o nosso cérebro, galera. Então, o nosso encéfalo, tá bom? Ele vai abrigar aí a região do nosso cérebro, que vai ter várias divisões, que tem várias regiões, que tem várias, como fala, cavidades, tá? E que essa projeção, essa modelação do nosso cérebro é muito mais saliente. Deixa eu vir para cá. Ela é muito mais saliente do que das outras espécies animais. Então, biologicamente falando, ou dentro da parte da neurociência, a gente sempre vai fazendo essas comparações. A anatomia comparada também faz essa observação dessa região cerebral, em que o ser humano, o cérebro humano, tem várias projeções, é como se fosse uma ondulação, né? E essas ondulações formam cavidades, e ali a gente tem que lembrar que esses neurônios estão ali, ó, totalmente ativos, onde está recebendo uma descarga elétrica o tempo todo. E nessa percepção dessa descarga elétrica, nessa condução dessa descarga elétrica, respondendo para cada partezinha do seu corpo. Para cada partezinha do seu corpo. Você está andando e de repente você está descalço e está andando e fura ou pisa numa pedrinha. Aquela pedrinha vai... É tão rápido, gente, essa descarga, esse impulso, que você sentiu lá, o teu cérebro já captou, já lançou para o cérebro e ele já está respondendo para você fazer o quê? Levantar o pé. Você não vai ficar lá, ainda vai ficar esfregando o pé na pedra. Então, é coisa muito rápida. Isso é uma sabedoria mesmo, né? Uma dinâmica do nosso organismo perfeita, né? Então, pode jogar para lá de novo, diretor. Você tem aí, então, o cérebro e a medula espinhal. E vocês estão vendo que pega a medula espinhal já começa ali da base do cérebro e é conduzida mais ou menos ali às terminações das costelas, que a gente chama de costelas flutuantes, né? Isso é referente aí a essa distribuição do sistema nervoso central, tá? E, lógico, ela vai até a terminação aqui da bacia. Aí você tem o sistema nervoso periférico, tá bom? O sistema nervoso periférico, que quando uma pessoa sofre um acidente, e aí a gente diz que ela ficou tetraplégica, ela perde toda a mobilidade aí, tanto dos membros superiores quanto inferiores. Então foi uma danificação que aconteceu na medula e essa pessoa fica aí tetraplégica, tá bom? Então vocês estão vendo que o sistema nervoso periférico, formado por esses gânglios, né, está distribuído por toda a parte do seu corpo, até as extremidades, as pontinhas dos dedos, tudo é perceptível. Então, o nosso corpo foi elaborado, estruturado, galera, para sentir exatamente tudo que precisa ser protegido. Tudo que precisa ser protegido no nosso corpo tem uma sensibilidade para que você identifique. Isso é bem legal dizer aqui. Vamos para cá. Olha só que legal. Essa máquina que nós somos, essa máquina complexa, né, que nós somos, ela é preparada para identificar todas as situações de perigo, de risco, de vida, né? Risco de vida. Então, coisas muito quentes, coisas muito frias, todo o nosso corpo está preparado para perceber rapidamente e a gente ter uma reação
em relação a esse efeito, aquilo que está sendo captado pelos nossos sentidos. Porque senão, vocês já ouviram falar da hanseníase, né? Que é antigamente chamada aí, biblicamente, como lepra. Então, a hanseníase, o indivíduo vai perder essa capacidade, por isso é muito perigoso. Né? Hoje em dia tem tratamento, é tudo ok. Mas antigamente, quando descobri triscar, ela ficava com a mão em cima de alguma coisa quente, ela não sentia. Podia botar um ferro na perna, na coxa dela, que ia queimar, ia fazer aquela queimadura ali de 2º grau, e ela não ia perceber, ela não ia sentir. Então, o perigo a pessoa estava correndo risco de vida, porque ela não sabia se estava água muito fria, ou um lugar muito frio, enfim, tá? Então, é muito interessante estar dizendo isso aqui para vocês também. Pode abrir, diretor? Prosseguimos aqui, então. As células do tecido nervoso, elas são denominadas de neurônios, que são capazes, então, de receber estímulos e conduzir a informação. Então, ela recebe na forma de um estímulo, se está quente, se está frio, se está pontiagudo, que tipo de superfícies é, por exemplo, vedam teus olhos e te mandam caminhar. Você, ao pisar, você não está vendo nada, mas ao pisar você vai ver se aquele ambiente que você está pisando é um ambiente firme ou se ele é instável, se cabe a largura do seu pé ou não. Então, toda essa percepção você vai fazer simplesmente por estar tocando, entrando em contato, ou seja, a planta dos seus pés tocando ali naquela superfície. Tá? Então, ela vai receber esses estímulos através do tato, vai conduzir essa informação para você dizer como que você vai responder. Isso tudo através do impulso nervoso. Então, os neurônios, eles têm uma forma estrelada e são células especializadas nessa recepção, condução desses impulsos nervosos. E aqui está ele. Na verdade, nós vamos ter aqui quantos neurônios, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 neurônios. Todos eles estão sempre muito bem conectados no sentido de estarem passando, recebendo essas informações. Então, nós temos um local de recepção dessas informações, desses impulsos. Isso é projetado ao longo, vocês estão vendo que ele tem parece uma cauda, né, que se chama axônio. E aí você vai ter essa condução desse impulso nervoso até chegar nas extremidades de um outro neurônio, tá bom? E aí a gente vai falando mais dele ao longo da aula. Vamos lá, então. Além desses neurônios, o tecido nervoso também vai apresentar outros tipos. Lembra que eu falei? Ele é importante, o neurônio? É, porque ele que recebe, processa todos os estímulos que estão vindo ali. Porém, ele não trabalha sozinho. Ninguém, gente, trabalha sozinho. Então, apresenta outros tipos de células, como as células da glia, cuja função é nutrir, sustentar. Deixa eu destacar isso aqui, se você está anotando, é importante. Qual é a função, professora, deles, então? Nutrir. Nutrição é importante, não é? Você consegue assistir uma aula sem se alimentar, sem estar bem alimentado? É difícil, né? Sustentar, ou seja, fortalecer, dar condição para esse funcionamento. Proteger. Então, nutre, sustenta e protege quem? Os benditos neurônios, tá? Que vão fazer todo aquele recebimento, processamento desses impulsos. O tecido é encontrado nos órgãos do sistema nervoso, como o cérebro e a medula espinal. Aqui vocês estão vendo nessa imagem, a gente vai ver detalhadamente cada um. Mas quem que você está vendo aqui, ó? Astrócitos. Aí você tem aqui o oligodendrócitos, a micróglia. Eita, professora, pelo amor de Deus, cada nome mais estranho do que outro, né? Pois é, uma das coisas que eu gosto da biologia é isso. Olha lá, o tecido nervoso é responsável pela troca de informações rápidas nos animais. Então, é ele que vai dar esses estímulos para que, como eu dei o exemplo lá, você andando descalço, uma pedrinha, rapidamente você tira o pé, né? Ou Deus o livre, né? Vai lá, você está andando no ato, fazendo algum tipo de serviço lá e vem uma cobra, né? E aí pica. Rapidamente também você vai estar sentindo e percebendo que aconteceu alguma situação ali.
Então, é uma resposta rápida, quem faz isso é esse sistema nervoso, tecido nervoso. Então, ele é um tecido bastante importante, pois sem ele não seria possível comandar as diversas partes do organismo de forma rápida e eficiente, como tirar a mão de uma superfície, desviar-se de uma bola, você está assistindo lá na quadra, aula de educação física hoje, vamos lá galera, as escolas que tem a quadra, os meninos se direcionam, aqueles que vão jogar, aqueles que vão ficar esperando no banco, né, arquibancada, tá lá esperando, deixa eu vir pra cá de novo, olha lá. Tô lá esperando aquela partida, porque eu tô doido para jogar também. Ou então, se você é dos meus, você só faz só a torcida. Vibra ali pra galera tá ganhando. De repente, o que vai acontecer? Você distraiu, conversou aqui com a menina, com o menino, papapá, e ou você viu, você vai logo desviar. Porque você tá vendo que tá acontecendo alguma coisa. Se você tá numa casa, estão jogando bola, você não ouviu o barulho, não ouviu o barulho da bola e ouviu o barulho de grito, pode ser que a bola esteja indo na sua direção. Pode ser que você desvie certo, né? E a bola passe direto. Pode ser que você desvie para o lado errado e a bolada vai ser recebida. Também tá tudo certo, porque são os arcos reflexos, são as reações aí, tá? Nem sempre dá muito certo, mas normalmente ele vai te livrar, tá certo? Até porque na propagação do som, vou dar uma ajuda aí para a pessoa que levou uma bolada sem querer, né? O ambiente também faz muitos desvios da sonoridade, então você pode perder por alguns instantes, você não estava concentrada. E quando você foi concentrar, você não estava concentrado exatamente de onde estava vindo, tá? Ficou um pouco desorientado, isso acontece, é normal. Tá? Ele levou a bolada, não foi, né? Por causa do ambiente, vamos lá dizer assim, tá bom? Escapando aí você. Pode jogar lá na tela, diretor? Pronto. E agora a gente vai falar sobre as partes desse neurônio, dessa célula, né, tão importante. Então, nós temos 3 partes aí, que é o corpo celular, tá? Nós temos os dendritos, que são essas, como se fossem essas raizezinhas, mas não são raízes, são os dendritos, eles que vão estar recebendo ali, tá? E a gente vai falar de cada um deles, mas vamos lá, falando inicialmente aqui do corpo celular. Ele é uma parte onde fica o núcleo, e as diversas organelas, não se esqueçam, por favor, nós estamos falando de tecido. Tecido é uma junção ou uma organização de várias células. Então, a célula que nós estamos falando aqui, neurônio. Se é uma célula, vai ter membrana plasmática, vai ter citoplasma, vai ter núcleo, porque não é uma célula procarionte, é uma célula eucarionte. Tudo bem? Então, são essas coisas que você tem que estar sempre lembrando. Então, todas as organelas, complexo de Golgi, que a gente viu aqui já nas aulas, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria, vai estar tudo aqui, tá bom? E que irão produzir algumas substâncias importantes, a energia para o funcionamento correto da célula. Quem que está fornecendo essa energia? Quem é o centro gerador? Quem é o motor das unidades celulares, gente? As mitocôndrias, é claro que nós estamos falando delas, tá bom? Então, as mitocôndrias são elas que vão gerar essa agilidade, essa produção de energia para que essas células se mantenham ativas. Tudo bem? E aí você tem um prolongamento também, olha aqui, ó. É como se fosse a cauda, é o chamado de axônio, tá bom? E aí as terminações do axônio que a gente vai ver aqui agora. Olha lá. Então, essas partezinhas que parecem raizezinhas são chamadas de dendritos. E são pequenas ramificações que saem do corpo celular, como vocês estão vendo. Aqui no caso, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 regiões de dendritos que vão estar saindo desse corpo celular. Parece uma estrelinha, né? O corpo celular. E aí vão funcionar como antenas. Antigamente, gente, para alguns aparelhos eletrônicos, né, as televisões para a gente assistir, não sei se vocês chegaram a ver alguma propaganda, antigamente o meu diretor vai lembrar disso, que os maridos iam lá, subiam, pegavam esse cara, subiam lá no telhado e ficavam dizendo para a mulher dele, gritando, né, e aí, funcionou, tá bom para cá, tentando captar sinal ali. Hoje em dia tá tudo mais tranquilo, né, vocês, queridos, vocês estão berço de ouro, tá bom? Mas essas anteninhas são como se fossem os radarezinhos dessa unidade celular. Então, ele que está ali, ó, ligado para saber se tem uma pedrinha, se tem uma superfície quente, se tem muita claridade, se tem pouca claridade no ambiente, está muito apertado, está muito quente, está muito frio. Tudo isso
eles que vão estar recebendo, captando essas informações do ambiente. Tudo bem? Lembrem-se, não só o ambiente ao seu redor, tudo também internamente. Os seus órgãos, todos eles, o seu cérebro, neurociana já explica isso, todo o teu cérebro consegue perceber todo o funcionamento dos teus órgãos. Só que isso é prioridade para a gente? Não. Então, eu vou fazer outras coisas, eu vou ouvir música, eu vou escrever, eu vou prestar atenção num vídeo, vou prestar atenção numa aula, vou prestar atenção num bate-papo, ou às vezes no bate-papo dos outros, né? Mas a gente consegue sentir todos os nossos órgãos, tanto que, quando é de interesse, a gente vai perceber a dor no estômago. A dor no estômago é como se fosse aquele sinal, tem alguma coisa ruim aqui, ó, tá acontecendo algum problema, veio, pelo amor de Deus. Então, o seu organismo vai começar a disparar esse alarme. Aí vai dar cólica, vai dar dor, pode dar ânsia de vômito, pode provocar o vômito em si, uma diarreia, tá bom? Então, o seu corpo vai recebendo tudo isso. Quando é importante que você foque naquilo, aí o teu corpo diz, concentra aqui, ó, tá doendo meu estômago, não, tá doendo minha cabeça, ai, tá com uma palpitação no coração. Então, ele vai estar recebendo tudo isso diariamente, nós estamos conseguindo perceber isso, mas fica tudo como se estivesse em segundo plano, tá bom? Pode abrir, diretor? Cadê? Não funcionou. Aí. E aí nós temos o nosso axônico, essa projeção, esse prolongamento, né? É uma grande extensão do corpo celular que se conecta, então, a outros neurônios ou a células de outros tecidos, que a gente vai ver aqui, como músculos e glândulas, tá bom? Em torno do axônio, geralmente são formadas as chamadas de bainhas de mielina. Essas coisinhas aqui que vocês estão vendo, azulzinha, tá? Aqui, ó. Estão vendo que elas... É como se fosse... Você pensar no axônio como um espetinho, né? Um pauzinho de espeto de churrasco. E aí você vai colocando os pedacinhos de carne como se fosse a bainha de mielina. Ela não é inteira, você não vai colocando os pedacinhos, né? Enfim, mais ou menos pensa assim. Então essas são as bainhas de mielina, que é uma camada, tá, de gordura que protege ali. Então é composta de células especializadas, chamadas de células de Schwann, que são, a gente vai já ver que elas entram aí dentro do grupo das células que não são neurônios, tá bom? E aí a gente vem para os tipos de neurônios. Olha lá, nós temos 3 modelos, né? 3 tipos de classificações de neurônios. Nós temos o bipolar, o multipolar e o pseudo-unipolar. Então, os mais comuns, né? O que tem maior quantidade no nosso corpo, que responde rapidamente às questões musculares, né? Reflexo, tudo, são o neurônio multipolar. E aí você consegue ver a grande projeção do axônio com as suas terminações, tá? A setinha indicando o direcionamento da condução de um impulso nervoso. Então, vocês conseguem ver que sempre vai ser do corpo celular, deixa eu botar a canetinha aqui. Sempre vai ser do corpo celular para a extremidade do axônio. Corpo celular para a extremidade do axônio, tá? Corpo celular para essa extremidade. Perfeito? Como no bipolar você parece uma galhada de um alce, né? Vocês veem que o corpo celular ele já está na parte mediana, vamos dizer assim, dessa célula. Então, o impulso vai ser conduzido para ali, ó, tá bom? Vai ser recebido ali nos dendritos e projetado para o corpo celular e axônio e as suas terminações. Perfeito? Os neurônios são encarregados de captar informações diretamente das células sensoriais. Como a gente falou aqui desde o início da aula, todos os seus sentidos estão ali preparados para te livrar de uma situação de risco, tá? Te protegendo de todo jeito, né? Como aqueles que compõem, então, a retina, o olho, o ouvido, o tato, a língua, etc. Mas, além dessas células, o sistema nervoso também conta com as chamadas células da glia.
Essas células são chamadas de células, auxiliares, né? Que a gente falou ali da função de nutrir, proteger, sustentar, lembram? As células dos neurônios, ou que compõem, então, o nosso sistema nervoso central. Então, quando falar de tecido nervoso, nós temos que lembrar que você tem essas divisões, sistema nervoso central e periférico. No central, você vai ter o encéfalo e a medula. E aí, a célula primordial aí, né, a célula mais comum, responsável pelos impulsos nervosos, é o neurônio, com todas as suas 3 regiões, dendritos, corpo celular e axônio. E você vai ter também as células da glia, que vão nutrir, sustentar e proteger aí o neurônio, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais dessas células da glia. E aí a gente tem essa imagem aqui, ó. Aqui nós temos o oligodendrócitos. Pelo amor de Deus, não vá colocar o nome dos seus meninos de oligodendrócitos, porque vai ser bem complicado, né? O professor fazer aquela chamada, oligodendrócito, tá aí, ele vem, não, professor, não veio só o ligo, ou não, veio só o trócito. Vai virar uma zoação só, então não, nem cachorro, tá? Nem gato, nem nada. Fica só aqui mesmo para biologia, tá tudo bem. Célula aí do tecido nervoso, oligodendrócito. O que a gente lembra aqui? Quem assistiu aquele desenho animado dos monstros, que eu gosto de desenho animado, tá, galera? Aí parece um daqueles animaizinhos, daqueles monstros que só tinha um olho, não parece? E aí ele tá ali, ó, segurando uma outra célula, porque essas células, elas vão fazer essas companhias, essas parcerias, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, a micróglia, tá bom? Que a micróglia parece que ela não tem o axônio, né? Ela tá ali só o corpo celular, os dendritos muito ricos, né? E aí a gente tem também, cada um, como vocês estão percebendo, elas não são, eu falei que não tem axônio, porque justamente não é um neurônio, tá, galera? São células glia, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, as células ependimárias. Olha que bonitinho, parece aquelas de tecido epitelial, não é? Bonitinhas. E aí nós temos as células de Schwann, que estão onde? Lá grudadinhas com o axônio do neurônio, tá bom? E aí nós temos também os astrócitos. Os astrócitos também parecem um monstrozinho com olhos, tá? Mas vocês conseguem ter as terminações ali e as conexões. Eles parecem que tem umas ventosas, eles se grudam a outras unidades aqui, no caso um vaso aí sanguíneo, né? Tudo bem? Então esses são os designs maravilhosos das nossas células glia, tão importante quanto as nossas células de neurônios. Oligodendrócitos são células, então, responsáveis pela produção da bainha de mielina. Olha que legal. O oligodendrócito, ele vai auxiliar na produção de quem? Das células que vão formar a bainha de mielina, mas que são as células de Schwann, tá bom? Possui a função de isolante elétrico para os neurônios do sistema nervoso. Então, isso quer dizer, se eles são isolantes, quando o impulso nervoso está sendo conduzido, foi recebido pelos dendritos, recebido pelo corpo celular, conduzido pelo axônio, quando chegar aqui na bainha, presta atenção, nos neurônios que têm as bainhas de mielina ou as células de Schwann ali, o que vai acontecer? Vai haver saltos, tá? Então, o impulso nervoso vai acontecer aqui, ó. Pum, ele vai saltar. Então, a gente disse que a bainha de mielina, ela auxilia um impulso ou uma condução do impulso nervoso de forma mais rápida, tá bom? Ele precisa de entrar em contato com o neurônio, a corrente elétrica, mas não tem a bainha de mielina, ele vai saltando, então o impulso nervoso vai ser muito mais rápido. Astrócitos são células de formato estrelado com vários processos que vão irradiar do corpo celular. Olha lá. Cadê os astrócitos? Lindíssimos, né? Apresentam feixes de filamentos intermediários constituídos pela proteína fibrilar ácida da glia, que vão reforçar a estrutura celular. Essas células, gente, vão ligar os neurônios aos capilares sanguíneos, ou a pia mater, lá também presente ali na parte cerebral, tá? Células de Schwann possuem a mesma função dos oligodendrócitos, no entanto, eles se localizam ao redor dos axônios, certo? Dos axônios do sistema nervoso periférico.
Cada uma dessas células, então, vão formar uma bainha de mielina em torno de um segmento de um único axônio, certo? Como a gente está visualizando aqui nessa imagem. Perfeitinho. Então, cada uma delas tem um design porque elas têm uma função específica dentro desse tecido que vai compor o sistema nervoso. E as células ependimárias, que são células epiteliais colunares que vão revestir os ventrículos do cérebro e o canal cerebral da medula espinhal. Em algumas regiões, essas células são ciliadas, facilitando então a movimentação do líquido céfalo-raquidiano, tá bom, galera? Então, todas as células que têm essas estruturas, né, como se fossem estruturas de locomoção, elas sempre vão ter uma função de agilizar alguma coisa, né, ou melhor, conduzir uma situação. E aqui, no caso, essas movimentações aí desse líquido céfalo-raquidiano, tá bom? A micróglia, elas são pequenas, alongadas, com prolongamentos curtos e irregulares, né? São fagocitárias. O que a gente lembra aqui? Fagocitose, o processo onde há, pela célula, né? É como se fosse um envolvimento e ela vai, às vezes pode ser até uma célula que forma pseudópolis, ela engloba uma partícula sólida e introduz, e aí lá você vai ter a formação da vesícula, e essas vesículas vão se ligar aí às vesículas do complexo golgiense, por exemplo, se ligando aí aos lisossomos para que ocorra todo esse processo de digestão. Alcança a medula óssea através da corrente sanguínea, representando o sistema monocular fagocitório do nosso sistema nervoso central. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa transmissão ou condução do impulso nervoso, tá bom? Então, bem esticadinho agora na nossa telinha, nós temos quem? Eles, né? Os nossos neurônios, tá bom? Novamente, vamos identificar aqui, ó. A gente tem a região dos dendritos, como se fossem essas ramificações. Nós temos o corpo celular, essa região mais central. Nós vamos ter o axônio com as suas terminações, tudo bem? E, nesse caso aqui, nós vamos ter a bainha de mielina lá de origem, lá do oligodendrócito, que produziu as células a bainha de mielina, que são as células de Schivan, tá bom? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui só para... Pronto. Então, em um neurônio, os estímulos se propagam sempre no mesmo sentido. São recebidos pelos dendritos, seguem pelo corpo celular, percorrem o axônio e da extremidade desses são passados à célula seguinte, ou seja, se conectando novamente a outro dendrito, ao corpo celular que está ligado aí ao axônio. É aquela imagem que a gente visualizou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? Aqui. Essa imagem está perfeita, tá? Deixa eu apagar. Olha lá. Então, essa é a condução do impulso nervoso. Recebeu para os dendritos, conduziu para o corpo celular, passou por o axônio, chegou nas terminações, se conecta novamente a outros dendritos e assim vai, o impulso nervoso, tá bom? E os neurônios, gente, eles têm neurônios tão longos que se conectam, estão no cérebro, o corpo celular, os dendritos, e as projeções do axônio já estão lá na sua extremidade do seu corpo, né? É um universo maravilhoso que a neurociência tem trabalhado e tem avançado muito nas suas pesquisas em relação a esse funcionamento e cada vez mais nos encantamos, né, com essa ciência, tá? Tem descoberto coisas muito interessantes na parte da felicidade, na parte da criatividade, né? Muito legal. O impulso nervoso que se propaga através do neurônio é de origem elétrica, tá? Literalmente, elétrica. Por isso que a gente tem as bainhas lá para proteção. Acho que quando estávamos estudando o desenvolvimento das bainhas, lembraram isso aí nas condução dos fios elétricos, né? Todos eles estão encapadinhos para a gente não ter contato com essa energia, nessa descarga elétrica. Então, a gente consegue visualizar aqui nessa imagem
do onde começa o estímulo nervoso, sendo recebido ali pelos dendritos, e o que eu chamo a atenção de vocês? Na parte interna, vocês estão observando nessa imagem que ela toda tem cargas negativas. Na parte externa, as cargas positivas. Isso é um neurônio sem a condução, sem o processo de impulso. Quando ele recebe, aí ocorre uma despolarização da membrana, provocando um impulso nervoso, tá? Então, lembrando que é sempre nesse sentido aqui. E aí, o que vai acontecer? Vai haver uma inversão de cargas elétricas, o que estava negativo, nessa primeira região, depois do corpo celular, vai receber cargas positivas, e aí esse impulso vai passando. À medida que ele vai passando, sendo conduzido ao longo desse axônio, o que acontece? Ele não vai ficar assim. O impulso está passando aqui, ó, tum, 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 tá vendo? Aí o impulso está ainda aqui nessa extremidade, mas aqui, ó, já está voltando ao normal. Está voltando à repolarização. Ele despolariza quando o impulso chega no começo do axônio e ao longo do axônio ele vai sendo conduzido, então despolarizando, perdão, e aí já passou o impulso dali, volta, estabelece novamente, ele repolariza novamente. E isso é importantíssimo, as diferenças dessas cargas elétricas para que essa condução seja realmente feita de forma satisfatória para ser percebido agora fugiu a palavra, esse estímulo, tá bom? E aí a gente entra para a parte dos arcos reflexos, né? Nos animais, os estímulos do ambiente são captados pelos órgãos sensoriais e neles há dendritos de neurônios especiais, são os neurônios sensitivos. Muito bem. Lembram lá que a gente mostrou rapidinho a questão dos neurônios? Aquele neurônio aqui, ó, esse aqui é um modelo de um neurônio sensitivo, tá? É um modelo de um neurônio sensitivo. Vamos voltar lá. Que recebem estímulos e os transformam em impulsos nervosos, enquanto apenas a captação de estímulos não é o suficiente. Aí os organismos, então, devem ser capazes de emitir uma resposta, né? Para que isso ocorra, o neurônio sensitivo, aquele que percebeu esse estímulo, leva esse impulso até o neurônio associativo. Olha que interessante. E aí, no cérebro ou na medula. E aí essas respostas são chamadas de atos reflexos. Então eu tenho neurônios sensitivos que vão dar os comandos, vão conduzir esse impulso nervoso e levar isso até os neurônios associativos para dizer quem e como que será essa resposta, tá bom? Aí um exemplo que a gente tem aqui, ó, quando o tendão do músculo da coxa inserido na nossa patela é justamente esse ossinho aqui, ó, que fica bem na basezinha, né, no nosso joelho, que ele é soltinho, né, estimulado pelo martelo, plum, quando você vai fazer essa reação desse reflexo, quando você bate, o médico bate, a perninha vai sozinha, né, involuntário. A distensão estimula receptores pelo presente que gera esse impulso nervoso transmitido por um neurônio sensitivo a um neurônio motor e deste para o nosso músculo, que se contrai, e aí o paciente faz o quê? Dá aquele chutão, que é o chamado de ato reflexo patelar. Tudo bem? Então, conectada à nossa medula, você tem essa musculatura ali da coxa, junto com os neurônios que vão estar conduzindo os neurônios sensitivos até os neurônios motores ali que vão dar essa resposta. Então, qual é a importância dos nossos arcos reflexos? Proteção imediata, né, que vai proporcionar essa resposta rápida diante de alguma situação de perigo, e o diagnóstico clínico, que é quando se a pessoa sofrer alguma lesão, a neurologia, né, o estudo neurológico vai perceber essas lesões e fazer aí a melhor forma de tratamento, tá? E a integração neural, ou seja, demonstra a capacidade do sistema nervoso de integrar rapidamente informações sensoriais e motoras, ok? Curiosidade sobre o nosso sistema nervoso: os seres humanos possuem cerca de 86 bilhões de neurônios, sendo que 10% desses neurônios, 10%, né, o sistema nervoso, na verdade, né, é composto por esses 86 bilhões, 10% de neurônios e 90% de células da glia, tá, galera? É isso mesmo.
São os dados e informações aí da neurociência. A especialidade médica que trata de sistema nervoso é conhecida como neurologia. A transmissão dos impulsos nervosos entre os neurônios e de outros neurônios para órgãos efetores, glândulas e músculos do nosso corpo ocorre através de quem? Das nossas sinapses. E é isso aí, galera. Terminamos mais uma aula e a gente retorna aí para o nosso próximo momento. Tchau!